Olá, futuro policial rodoviário federal. Eu sou a professora Vivian Barros e a prova objetiva da Polícia Rodoviária Federal foi um pouco puxada, foi difícil e vai fazer toda a diferença, portanto, a nota que você alcançar na sua prova discursiva. Se for preciso, claro, você vai recorrer, você vai interpor seu recurso e você sabe como elaborar um excelente recurso para garantir a majoração na sua nota da redação, na PRF, na Polícia Rodoviária Federal? Não. Então fique aqui porque eu vou te dar dicas valiosíssimas que vão fazer toda a diferença no recurso que você vai elaborar. Para quem está chegando agora, eu sou a professora Vivian Barros, sou especialista em provas discursivas, colunista na Folha Dirigida e eu e a minha equipe trabalhamos já há anos preparando recursos para as provas discursivas dos concursos públicos mais concorridos do país. Eu sou servidora pública do Ministério Público da União, onde atualmente exerço o cargo de assessora especial da Procuradoria Regional da República da 2ª Região. Sou, como eu disse, colunista na Folha Dirigida, trabalho preparando candidatos para as provas discursivas e elaborando recursos com bastante êxito. Aconteceu assim na prova da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, lá em 2017. Também recursos interpostos com êxito para a prova da Polícia Rodoviária Federal em 2018, Polícia Federal também em 2018, Ministério Público da União, entre outros. Então, por que eu estou te dizendo isso, né? Porque esse sucesso, o êxito que a gente alcançou nesses recursos, ele nos garante dar dicas valiosas para você que está pensando em interpor o seu recurso, redigir o seu próprio recurso. Essas dicas, então, elas não vêm do nada, né? São aí com base nos últimos recursos que a nossa equipe trabalhou, enfim, que nós conseguimos interpor, ajudar o nosso aluno, né, a interpor para esses concursos, para esses certames. Já vou começar dizendo, né, que além dessa grande experiência, a gente também ajuda caso o candidato queira um apoio para elaborar o recurso. Mais tarde eu vou falar um pouquinho desse serviço. A primeira dúvida que eu sei que todo mundo tem em relação ao recurso é o seguinte: professora, o recurso pode baixar a minha nota? Pode reduzir a nota? Galera, principalmente em termos de CESP, né? Eu e minha equipe temos uma grande experiência, uma expertise grande no CESP. O CESP ele não reduz nota. Eu nunca vi em anos de elaboração de recursos qualquer tipo de redução, né, qualquer tipo de revide da banca ao candidato que interpõe o recurso. O que pode acontecer é, ou você continua com a sua nota, né, enfim, não tem qualquer tipo de alteração na nota final, ou você tem majoração. Já houve casos, né, em que eu e minha equipe elaboramos recursos e a gente conseguiu 7 pontos em uma prova discursiva. Aconteceu isso com a prova discursiva de uma das nossas ex-alunas não, foi candidata mesmo, não era nossa ex-aluna, mas candidata que contratou os nossos serviços e a gente conseguiu majorar 7 pontos na prova de redação dessa aluna, tá? Prova lá de agente de inteligência. Já aconteceu também, a gente já teve resultado muito expressivo lá na prova do Ministério Público da União, em que a gente conseguiu majorar em até 8 pontos a nota de uma discursiva. Esses resultados, eles são reais, vocês podem comparar hoje em dia, né, porque a gente fala que pode ser aprovado com os editais, com o nome dos candidatos. Então, esses resultados são reais. O CESP, de alguns anos para cá, cerca de 4 anos para cá, ele tem sido muito generoso, ele tem acolhido os recursos, claro, né, quando você vai direto ao ponto, quando você elabora bem o seu recurso, então existe essa possibilidade real de ganho. Claro, existem, né, também ganhos mais modestos, existem candidatos que conseguem 2,5 pontos, 1 ponto, e o candidato que não consegue ponto, tá? Que não consegue majoração alguma. Essa é uma realidade do CESP. Muita coisa muda após a fase recursal e a divulgação do resultado da discursiva. Na PRF de 2018, muitos alunos foram super bem lá, né, alcançaram resultados maravilhosos na prova objetiva, e aí quando chegou na discursiva, alguns não conseguiram nem alcançar a nota mínima para aprovação, outros ficaram com um desempenho ali muito aquém da expectativa de quem vai muito bem na prova objetiva, na primeira fase, né, que a gente chama aqui de prova objetiva. Então, muita coisa muda após o recurso. O CESP, quando ele dá notas altas, ele costuma ser muito generoso, então ele dá muita nota alta. Quando o candidato vai bem, quando esses candidatos tem um bom desempenho, é quase que uma regra, né? Que o CESP dê muitas notas altas. Então, a nomeação, às vezes, fica dependendo de décimos, né? Você precisa ali de meio ponto, nossa, 0,20, né? Puxa, eu não entrei, não fui nomeado, e o último nomeado, ele conseguiu 0,20 a mais na discursiva, tá? Então, essa é uma realidade. Então, a minha dica é, se você
né, ler a tua prova discursiva, ler a tua correção e, né, acreditar que existe a interposição de recurso, interponha, tá bom? Nós aqui eu, professora Vivian, a equipe, a gente recebe provas, a gente lê as provas sem ônus algum para vocês e a gente orienta, olha, dá para interpor recurso, dá para interpor recurso no item 1 e 2, dá para interpor recurso no 3, enfim, a gente faz essa avaliação, né, também da correção da gramática, gramatical. Então, se você tiver interesse, quiser saber se existe essa possibilidade, manda a sua prova pra gente, eu vou deixar aqui o meu e-mail pessoal, mas já vou dizer aqui para vocês também, é o vivianmbarros@hotmail.com. Você pode mandar o espelho da sua correção e a sua prova para a gente orientar, dizer se existe essa possibilidade de recurso, ou pode mandar via WhatsApp para o 21 97 965 9727. Eu e minha equipe elaboramos recursos, só vou deixar aqui bem claro, né, que a quantidade é sempre limitada, porque nós gostamos de fazer aí recurso com calma e priorizar os nossos candidatos, os nossos alunos e fazer um bom trabalho, tá? Não à toa a gente conseguiu aí ao longo dos anos números expressivos, né, majorações expressivas no CESP. O nosso trabalho é um trabalho bastante profissional e sério, então claro que se você quiser contar com a gente para avaliar sem custo algum, manda a sua prova e claro, se quiser contratar, fazer com a gente, faça. E se quiser também interpor o seu recurso, claro, aqui, né, eu vou dar as dicas com base na nossa experiência para que você possa fazer o seu recurso, né? Afinal de contas, você chegou a essa etapa, a segunda fase, fez a prova discursiva, então claro que você pode interpor o seu recurso. O que acontece às vezes é que o candidato, né, por que ele contrata o serviço de interposição de recurso? Porque às vezes ele fica muito nervoso, ele fica tenso, né? Isso, claro, né, é perfeitamente compreensível, porque é o sonho, né, a nomeação que está bem perto, bem próxima. Então, os profissionais, os professores, eles existem exatamente, né, claro, para acompanhar, para preparar vocês para as provas e para a gente tentar resgatar, né, tentar corrigir qualquer arbitrariedade na sua correção. Então, se puder, interponha com um profissional que saiba ou interponha, né, você, se quiser fazer esse recurso, interponha, mas não deixe de interpor se houver a possibilidade. É super importante que você interponha, tá? O recurso, porque as chances são reais. Claro, galera, não é uma garantia, nunca é garantia. Puxa, professora, mas você falou, você está garantindo? Não, a garantia ela não existe. Existe a probabilidade, a possibilidade, né, em termos de CESP, é grande. Então, por isso, eu aconselho, digo que você, se puder, interponha um recurso. Contrate um profissional, né, se tiver um pouco, caramba, tô nervoso, quero alguém que conheça bem a banca, vamos fazer, ou interponha você, mas não deixe de interpor se houver a possibilidade, porque muita coisa muda após a divulgação da discursiva e dos recursos da discursiva, tá bom? Tem acontecido com constância aí no CESP. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui, né? Vamos falar sobre como interpor recurso para o CESP. A primeira coisa que eu gosto de dizer para vocês é o seguinte: o CESP, ele divulgou, né? Divulgou até ontem, ele divulgou no dia 11 o gabarito, né? A sugestão de gabarito para a discursiva. E aí, como eu havia falado na minha live na Folha Dirigida, que eu gravei sobre a discursiva do CESP, né, pós-prova, o CESP, ele dá, o padrão de resposta do CESP, o gabarito para a discursiva, é sempre uma sugestão. Isso por quê, gente? Porque existem diversos caminhos, né? Existem várias alternativas, existem várias respostas possíveis. Então, o bacana do CESP, inclusive, é que nessa prova da PRF, né, nesse gabarito que ele divulgou, essa sugestão de gabarito para a prova discursiva, lá ele fez até, o examinador colocou uma observação dizendo isso. Olha, aqui são exemplos, né? É claro que o candidato poderia, né, o que a gente lê ali da informação da observação que o CESP divulgou na sugestão de gabarito, é que existem outros caminhos para fundamentar, existem outras respostas. Então, quero tranquilizar o seu coração, tá? Dizer, ai, caramba, mas eu não citei como impacto aquela, né, imediata redução do número de acidentes e depois um aumento. Galera, claro que aquele gráfico ajudou, né? Claro, um dos impactos, mas você poderia sim citar outras coisas, né? O examinador até na sugestão de gabarito fala, por exemplo. Então, existiam várias maneiras de você abordar, tratar aquele tema. E isso é bom, isso é importante, porque isso nos dá a possibilidade, né? Nos dá aí margem para fazer um bom recurso, tá? Então, primeiro eu quero te tranquilizar, você que está comparando com a prova do colega, que está dizendo, mas o colega colocou tal coisa, eu não coloquei, calma, vamos ver como a banca vai se comportar na correção, mas eu já te tranquilizo dizendo que existiam várias formas ali
de conduzir né, de abordar os aspectos. E é isso que importa, porque isso vai nos ajudar no recurso. Primeira coisa que eu tenho para dizer, né, para você que te ajuda a construir um recurso bom, um excelente recurso para o CESP, é a objetividade e a clareza. Diferentemente do que o candidato pensa, a gente não precisa elaborar um recurso, nossa, tem que ter páginas, tem até limitação, na verdade, né? De caracteres, existe uma limitação espacial para você elaborar o seu recurso. Então, não sei, claro, né, se nesse caso, para esse certame, haverá essa limitação, mas a característica fundamental do bom recurso é a objetividade e a clareza, tá? A objetividade e a clareza. Então, tem que ser objetivo, tem que ser claro, não são páginas, não é nada disso, não é, né, não é, nossa, eu vou trazer doutrina, vou trazer, não. Claro que você tem que demonstrar por que aquele seu argumento era válido, porque a sua abordagem foi válida. Mas isso tudo tem que ser feito de forma clara e objetiva. Então não é a extensão do recurso que vai determinar o êxito, o sucesso do seu recurso. Mas se você foi claro no que você está pleiteando, se você demonstra isso de forma clara e objetiva. Preferencialmente sempre fazendo referência aqui, fazendo referência ao seu texto. A trechos do seu texto, né, em que houve aquela defesa daquele argumento, daquele dado, e sempre que possível demonstrando por que de fato aquele dado é válido. Então você pode fazer referências externas também, isso é importante. O que não pode acontecer é você montar um texto sem referências à sua prova, tá? Isso é que o examinador chama de recurso em massa. Até um parêntese aqui, né? Houve, eu acho que foi no concurso de 2018, eu acho que foi para PRF mesmo, houve aí um prestador de serviço, enfim, não lembro o nome, também não citaria aqui o nome, seria pouco ético, mas houve um prestador de serviço, né, uma pessoa que se propôs a fazer recursos, que entregou para os candidatos recursos em massa. O que são os recursos em massa? É um recurso, é como você faz um recurso e você distribui para todos os candidatos. Então, o que marca, o recurso é seu, por que ele é individualizado? Por que ele tem que ser o recurso pessoal? Porque você tem que fazer referência ao seu texto. Você tem que dizer, olha, né, eu defendo isso aqui porque na linha tal, ali naquele trecho eu falei isso. Se você simplesmente, né, montar um texto sem referência à sua prova e entregar para 100 candidatos, esse recurso ele não vai ser admitido pela banca. Então você gastou, né, dinheiro aí à toa, porque seu recurso sequer vai ser avaliado. Então isso aqui é importante também para você tomar cuidado, tá? Sempre busque referências para não acontecer o problema aí de você pagar para um recurso, que às vezes, né, é a cobrança até cara, enfim, é um recurso caro, e aí, né, você não tem contrapartida, porque sequer o seu recurso vai ser lido por ser considerado um recurso em massa. Então, muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo, tá bom? Fica atento aí. Então, esse recurso ele tem que ser objetivo, ele tem que fazer referência à sua prova, tá? E aí, claro, você tem que buscar também referências externas que validem aquela argumentação. Puxa, por que foi interessante trazer isso? Né? O que tem ali de... Por que eu escolhi esse exemplo, tá? Eu vejo bastante possibilidade de interposição no recurso do item C, principalmente. O item C era o que mais valia, né? A pontuação máxima, 9 pontos. Eu tenho certeza de que quem foi estratégico conseguiu reservar linhas ali, mas linhas importantes para o desenvolvimento do item C se deu bem. Mas o item C, ele trazia, né, muitas possibilidades em relação às adoções, então você poderia, as medidas, né, que poderiam ser adotadas. Então, claro que você pode fazer referências às medidas da PRF, né, principalmente. Poderia fazer referência a ações pessoais, coletivas também, porque o CESP não fechou, ele só disse adoções. Mas, claro, né, seria interessante você falar das medidas da PRF, né, isso que seria interessante. Então, esse item C é um item C que vai nos dar aí uma margem, né, uma grande margem, creio eu, você que soube, né, que não deixou só 3 linhas para desenvolver o item C, vai nos dar margem para bastante coisa. Eu sempre digo que a sua maior possibilidade de majoração é no desenvolvimento do tema, tá? Em relação à correção gramatical, em alguns casos, né, é possível sim a reversão dos descontos. Erros de ortografia, esquece, tá? Porque são erros, né? Você deixou de acentuar, o seu cedilha não estava legível. A gente até pode tentar pleitear essa questão, né? Se o acento ali não estiver tão legível e tal. Mas são erros que dificilmente a banca, ela reverte,
tá bom? Em relação à correção gramatical, de vez em quando, né? São raras as vezes em que o examinador ele peca, né, na correção da gramática. Existem aqueles casos facultativos de emprego da vírgula que a gente pode interpor recurso, né? Que a gente olha e a gramática trata como um recurso estilístico, aquele emprego da vírgula, né? Como algo que é facultativo e o CESP considera obrigatório. Então existe essa possibilidade de a gente interpor recurso para esses itens. Mas em relação à ortografia, é bem mais complicado, né? Eu não vejo muita possibilidade. A gente pode arriscar, mas as chances são menores, tá? E a linguagem que você deve usar no recurso. Eu já falei que, claro, uma linguagem cordial, respeitosa, objetiva e clara. A forma de endereçamento à banca, né? Você não precisa ali ser super pomposo. Você pode usar um prezados examinadores, né? Prezada banca examinadora. Não existe a necessidade, né, de muita pompa nesse endereçamento. Às vezes o candidato fica naquela dúvida, né? Caramba, será que eu tenho que... Como é que eu vou me endereçar à banca? Então, prezada banca examinadora, prezados examinadores, isso é suficiente. E aí, né, vá direto ao ponto, explique exatamente o que você está pleiteando de forma objetiva e sempre fazendo referência ali ao seu texto. Isso é importante. E claro, gente, interpõe o recurso, né, ali nos tópicos né, para os quais existe a real possibilidade de majoração ou de reversão do desconto. Claro, né, se você está naquela posição em que você não conseguiu atingir a nota mínima, tudo é válido, né? Até tem candidato, professor, eu gosto de interpor, né, recurso ali em tudo, para tudo. Quando contrato o meu serviço, eu digo assim, olha, eu posso interpor, mas aqui eu acho que a possibilidade é bem... Ah, mas eu quero. Ok, vamos fazer. Agora, se não existe qualquer possibilidade, eu sou super transparente. Ó, aqui, né, aqui realmente a coisa é muito complicada. Então, a gente, claro que tenta, né, eu digo tenta, mas a gente trabalha, né, eu sempre digo para os nossos alunos e para né, os candidatos que não são nossos alunos, mas que recorrem aos nossos serviços, né, que nós elaboramos esse recurso como se a vaga fosse nossa, tá? Então, o que eu posso garantir para você é que seguindo essas regras, essas dicas, né, você consegue fazer um bom recurso. Se você quiser contratar um serviço por não se sentir confortável, à vontade, tá tenso, quer contratar o serviço, eu posso te garantir profissionalismo com preço justo, tá? Então, essas foram as dicas, tá? Para a elaboração do recurso para PRF. É claro que eu vou postar mais vídeos, então se você não é inscrito no canal, né, e tá aí aguardando o resultado da prova discursiva, inscreva-se aqui no canal, Professora Vivian Barros no YouTube, divulgue esse vídeo com outros amigos, porque pode ajudar, amigos que fizeram a prova. E se você quiser falar comigo, mandar o rascunho da tua prova, mandar, claro, o seu espelho de correção com a sua prova, para que eu e minha equipe possamos analisar sobre a possibilidade de interposição de recurso, não deixe de fazer. Envie para o nosso WhatsApp 21 97 965 9727 ou para o meu e-mail vivianmbarros@hotmail.com. Nós já estamos com uma lista aí de pré-inscrição aberta, né? A galera que fez PRF de 2018 aí já entrou em contato com a gente, nossos alunos. A gente já tem uma lista de pré-inscrição para os recursos. A nossa lista já está aberta. Se você quiser mais informações, se quiser que a gente te acrescente nessa lista, envia um WhatsApp pra gente, tá? Se você quiser conhecer mais sobre os nossos serviços, vá ao www.preparatorioagora.com, leia o depoimento, leia os depoimentos dos nossos alunos que contrataram, candidatos em geral que contrataram o nosso serviço de recurso. Ou me siga lá no Instagram, Professora Vivian Barros, manda um direct, porque a gente pode conversar mais por lá, ok? Bom, por enquanto é só. Acalmem-se, eu sei que é um momento, né, de muita ansiedade, mas vamos aguardar o resultado final. Se possível, interponham o recurso, né? Digo aqui novamente, reforço para vocês, porque o recurso muda muita coisa, tá? Não sou eu que estou dizendo, basta resgatar os editais dos concursos aí do CESP, principalmente os da PRF e PF, para você ver que muita coisa muda após a fase de recurso, então vale a pena interpor. Se você tiver mais dúvidas, eu sigo aqui à disposição no canal, inscreva-se para não perder mais dicas sobre provas discursivas. E siga também minha coluna lá na Folha Dirigida, né? No YouTube da Folha Dirigida, Gabaritando Discursivas comigo, professora Vivian Barros. Fiquem com Deus, vamos aguardar o resultado com fé. O seu melhor você já fez, você é guerreiro, parabéns. E vamos aí, então, aguardar o resultado. Se precisar de mim, né? Manda zap, manda direct e a gente se fala. Até o próximo vídeo.